tumultuada, qualquer coisa, eu passo as duas aulas para a galera, tá bom? Mas está gravando agora. Vamos lá voltar de novo. Então, como eu estava falando para vocês, essa aula é uma aula que é uma continuação da aula da professora Renata Vale, uma aula que a gente vai falar sobre o tratamento endodôntico, sobre as várias etapas do tratamento endodôntico e, mais especificamente, claro, sobre as medicações intracanal, certo? A gente sabe que o objetivo principal do tratamento de canal é a limpeza do sistema de canais do dente, seja devido a uma infecção por bactéria, seja devido a um processo de trauma, sinal, certo? Então, o objetivo do tratamento endodôntico é a remoção ou a limpeza do sistema de canais. Como que a gente faz a limpeza do sistema de canais? Da mesma forma que na dentística, a gente usa as brocas em baixa rotação, as brocas CA, para remoção de tecido cariado, na endodontia, para limpeza dos canais, a gente usa as limas e usa a solução irrigante, né, que você vai ficar irrigando e aspirando o sistema de canais, como vocês já estão vendo na pré-clínica 3, através das limas, certo? Entretanto, o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue limpar tudo, limpar todo o sistema de canais. Algumas bactérias, elas sobrevivem a esse preparo, certo? Químico cirúrgico. Então, para isso, como um passo a mais, como um passo coadjuvante no sistema do tratamento de canais, a gente pode utilizar as medicações dentro do canal, entre as sessões de tratamento. Então, o que é uma medicação intracanal? A medicação intracanal é uma medicação, é um tipo de fármaco que vai ser utilizado dentro do canal e vai ali permanecer, idealmente de maneira ativa, né, fazendo ali a sua atividade de matar bactérias, sua atividade bactericida, durante ou entre as sessões de tratamento. Então, ontem eu dei uma passada, estava na clínica, acho que foi ontem, estava na clínica integrada e acabei indo na clínica 2, ontem de manhã. Tinha um paciente do Cairo e tinha um paciente da Lara, eu acho que vai fazer, ou estava fazendo um tratamento de urgência. Foi preciso fazer um acesso de urgência nesse paciente, certo? Então, era um procedimento não planejado, era uma cárie bem grande, um procedimento de rotina, um procedimento que, mesmo que vocês não venham a se tornar especialistas em endodontia, vocês vão ter que saber isso, vão ter que saber o resto da vida de vocês, certo? E a colocação da medicação intracanal. Eu falei isso porque muitas vezes acontece esse tipo de procedimento, um procedimento que você vai ter que saber fazer. Não, eu não quero fazer prótese. Beleza, talvez você nunca tenha que fazer na vida, não quer fazer implante, beleza, talvez você nunca tenha que fazer. Mas essa parte de urgência, essa parte, pelo menos, de acesso, você vai ter que ter pelo menos uma noção, porque muitas vezes um tratamento que era uma restauração vai virar um tratamento de canal. Muitas vezes um tratamento que era um tratamento restaurador vai precisar virar um tratamento endodôntico. Então, é essa fase do tratamento aqui que a gente vai falar, a fase logo após
após o acesso, logo após a penetração desinfectante e logo após o preparo, né? Então, você acessou o dente, você viu ali a entrada dos canais, você removeu ou tentou remover parte daquele tecido que estava dentro, e a partir de então, você vai colocar uma medicação, certo? Dentro do sistema de canais. Então, o tratamento do paciente de ontem, foi o que ele fez? Ele fez um acesso endodôntico, acho que vocês já devem ter visto isso aqui na aula da professora, na aula de urgência da professora Renata. Ele fez o acesso endodôntico. Então, ele adentrou, acessou o sistema de canal. À medida que ele acessou o sistema de canais, se ele tiver tempo, a gente pode prosseguir ao preparo químico cirúrgico mecânico. Vou utilizar a medicação intracanal. Quando que eu vou utilizar as medicações intracanal? Pronto, só para a gente se situar. Essa aula é uma aula que, como é uma aula gravada, e dá para trocar pouca ideia com vocês, né? Porque por tudo que vocês já estão cansados, não estão a fim de falar muito e tudo. Então, eu vou passando e à medida que for tendo alguma informação técnica, teórica, se eu lembrar de algum caso clínico, aí eu vou acrescentando, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês liguem o áudio e perguntem. A aula está formatada da seguinte forma. Essa introdução, que já passou. Então, quando é que eu vou utilizar as medicações intracanal? Quais são os objetivos do uso das medicações intracanal? Quais são as principais medicações intracanal? Dessas principais medicações, tem duas que a gente vai usar constantemente, e aí nós vamos nos ater nos mecanismos de ação. Oi. Professor, tem uma pessoa tentando entrar, o Caio. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo botar ele. Então, nós vamos fazer dessa forma. Vamos ir ter todos, permitir todos. Pronto. Pronto, Caio, seja bem-vindo aí. Tá conseguindo me ouvir, cara? Conseguiu entrar? Caio, tá conseguindo me ouvir? Conseguiu entrar? Tá de boa? Ele disse que não conseguiu entrar, professor. Ai. Permitir todos. Vamos de novo. Permitir. Tinha mais outras 3 pessoas também para permitir, elas entraram. Bora nós. Opa, Caio, permitir. Caio pediu participação de novo. Caio, conseguiu entrar agora, macho? Deu certo, professor. Obrigado, viu? Show, cara. Tava falando do teu caso de ontem, do caso de urgência, dando a introdução aqui da aula, do caso que foi preciso fazer o acesso de urgência,
e acabou que você fez o acesso, né? Visualizou os canais, removeu somente a polpa da região cervical e média, que é a região que tem mais inflamação, essa região aqui, ó, essa região aqui da polpa, do terço cervical e médio, é a região que tem mais inflamação, que tem mais infecção. Cerca de 80% das células inflamatórias e cerca de 80% das bactérias, no caso de necrose, eles ficam nessa região cervical e média. Por isso, muitas vezes no procedimento de urgência, você acessa o canal, coloca só uma lima na entrada dos canais, só uma lima para remover o tecido superficialmente, e aí você já pode colocar a medicação intracanal. Foi exatamente o que o Caio fez ontem. Ele não realizou o completo preparo químico cirúrgico, ele só fez acessar, era um premolar, ele só fez acessar, fez a penetração desinfectante, né, colocou uma lima lá, fez o movimento de remoção, 1 a 2 voltas à direita e tirou, e ele viu a entrada dos canais. Quando ele viu a entrada dos canais, ele conseguiu colocar já a medicação intracanal. Mas voltando aqui, quando é que a gente vai utilizar a medicação? Nesses casos que ele está sem tempo de fazer o completo preparo químico cirúrgico, em casos de dor persistente, em caso de supuração persistente, de abscesso. Então, o paciente está com dor, está com supuração, nós não vamos conseguir remover nós não vamos conseguir fazer todo o tratamento endodôntico em apenas uma sessão. Nós vamos ter que fazer uso de medicações intracanal. Outros casos que a gente não consegue fazer o tratamento em apenas uma sessão, que você vai precisar fazer uso das medicações, casos de reabsorção. Então, reabsorção externa, reabsorção interna, ápice aberto, necrose, todos esses casos a gente vai precisar fazer uso da medicação intracanal. Para vocês terem uma ideia, por melhor que seja a instrumentação, por melhor que seja o meu preparo químico cirúrgico, eu não consigo tocar com a lima, eu não consigo limpar com a lima todas as paredes do canal, porque muitas vezes o canal é ovalado, muitas vezes eu não consigo, simplesmente anatomicamente, não é possível tocar a lima em todas as paredes do canal. Então, eu tenho que utilizar a substância química auxiliar, que é a irrigação, eu vou sempre estar lavando e secando, tenho que pensar como se eu fosse fazer uma limpeza mesmo, de, por exemplo, um carro ou uma casa. Então, além daquela esponja com sabão, que seria a lima, eu tenho que levar aquele jato de água para limpar toda aquela região, certo? Esse slide aqui é um slide repetido, só para que vocês possam ler novamente e possam copiar, slide repetido com palavras diferentes. Então, quando eu não tenho a minha raiz completamente formada, consequentemente, eu não vou conseguir fazer o meu batente apical. Não sei se vocês estão lembrados do batente apical da parte da pré-clínica 3. Quando meu dente está necrosado, ou seja, quando tem bactérias dentro do meu dente, quando o dente tem uma supuração persistente, tem abscesso, está com sintomatologia dolorosa, tem uma inflamação, o paciente está com dor. Então, em todos esses casos, existe a indicação de utilizar a medicação intracanal. E no caso do dente do Caio de ontem, por razões técnicas. Qual era a razão técnica? Se ele tivesse tempo, se nós tivéssemos tempo, se nós tivéssemos habilidade para fazer logo todo o tratamento de canal, todo o tratamento de canal poderia ser feito em apenas uma sessão. Mas já era 10h30 da manhã, a gente estava sem o instrumental para fazer o tratamento de canal, a gente estava sem tempo, né, hábil. Então, o que acabou acontecendo? Aconteceu o acesso endodôntico e depois a colocação da medicação intracanal. Então, nós temos 2 tipos de condições de polpa que nós vamos combinar agora
como protocolo da Faculdade Unicristos. Isso aqui é um protocolo que vai ser combinado da Faculdade Unicristos. Quando eu tenho polpa viva, eu posso fazer, entenda, não é que eu vá obrigatoriamente fazer, mas eu posso fazer todo o meu preparo químico-cirúrgico e a minha obturação em apenas uma sessão. Certo? Já quando eu tenho um dente necrosado, quando eu tenho uma infecção, quando eu tenho uma lesão perirradicular, eu vou ter que eu vou ter que lançar mão, eu vou ter que usar as minhas medicações intracanal. Certo? Para quê? Exatamente para eu aumentar a minha taxa de sucesso, aumentando a limpeza, aumentando a desinfecção daquele meu sistema de canais. Então, a questão entre seção única e seção múltipla, para nós, nesse momento, vai ser, nós hoje estamos combinando que vai ser assim a partir de agora, por enquanto. Quando for uma biopulpectomia, quando o dente estiver vivo, se eu tiver tempo hábil e habilidade, eu posso fazer todo o meu preparo químico-cirúrgico, minha obturação, todo o meu tratamento endodôntico em uma sessão. Se o meu dente estiver necrosado, com lesão periapical, tiver com supuração, ou seja, tiver necrosado, tiver bactérias, eu vou utilizar a minha medicação intracanal e aí eu vou fazer o meu tratamento de canal em mais de uma sessão, ok? Em 2, 3, depende da complexidade do caso. Para que eu vou utilizar? Qual é o principal objetivo do uso da minha medicação intracanal? Maximizar a limpeza, limpar mais, certo? Ser bactericida, potencializar a desinfecção. Isso aqui, ó, nesse dente, isso aqui é uma lesão periapical. É uma destruição óssea causada por bactérias que estão dentro desse dente aqui, ó. Aqui, nessa segunda radiografia, eu posso ver, se vocês observarem com bem calma, existe uma neoformação óssea nessa região aqui, ó. Conseguem ver? Comparando uma com a outra. Essa radiografia aqui não é de uma sessão para outra, não. Da radiografia do lado esquerdo para a radiografia do lado direito, demora mês ou meses, para o organismo promover um reparo, promover uma cicatrização dessa região. Se vocês observarem com calma também, vocês vão ver que aqui dá para ver a luz do canal, dá para ver bem a luz do canal, e aqui não, ó, não dá para ver mais luz do canal. Por quê? O canal deixou de existir? Não. O canal está aí ainda. O que acontece é que existe uma medicação dentro do dente. Existe uma medicação aí, uma medicação intracanal dentro desse dente, com o objetivo, exatamente, de ocupar espaços, de potencializar a limpeza dessa região, de induzir a formação de novo tecido mineralizado, diminuir a inflamação, certo? E propiciar um aumento, um conforto maior para o paciente e, consequentemente, melhores condições para o reparo e sucesso do tratamento endodôntico. Como eu comentei com vocês há alguns minutos atrás, cientificamente falando, cerca de 30% a 40% das paredes do canal, elas não são nem tocadas durante a instrumentação. Olha aqui, ó, estudo de 2016, mas assim, tem vários estudos mostrando isso. Então, nós vamos complementar o nosso preparo com as limas, nós somos obrigados, isso, senão não vai dar certo. Com a substância química auxiliar, que é o hipoclorito, vamos irrigar e aspirar bastante, lavar, e se for preciso, se a gente tiver uma lesão desse tamanho aqui, por exemplo, nós vamos fazer o uso das medicações intracanal. O objetivo é, ó, ali era um resumo, agora a gente vai novamente a mesma coisa
para que vocês, se eu tiver falado muito rápido, ou se tiver ficado alguma dúvida, cada tópico daquele particularmente. Então, é promover a eliminação dos micro-organismos que sobreviveram justamente porque nem todas as paredes do canal a gente consegue tocar. Ele vai atuar como uma barreira física. Então, muitas vezes, entre uma seção e outra, acaba que aquele selamento do material restaurador provisório, ele não foi feito de maneira adequada, ou por algum motivo caiu, quebrou, infiltrou um pouco de saliva ali, e o material, a medicação intracanal, ela tem também a função de ser uma barreira, um mecanismo de barreira física e química para que novos micro-organismos não adentrem o sistema de canais. Muitas medicações intracanal também têm um efeito analgésico e anti-inflamatório, além do efeito antibacteriano. Então, elas têm o efeito antibacteriano, analgésico e anti-inflamatório. Vai reduzir a inflamação, consequentemente, eu vou aumentar o meu conforto pós-operatório, certo? As medicações têm o efeito de neutralizar alguns conteúdos necróticos que, por acaso, ficaram dentro do sistema de canais e controlar a exudação persistente. Aqui, quando você vê uma imagem dessa, aqui é o canal principal, né, o canal principal, e aqui é um istmo, que é um istmo ligando um canal ao outro. O Caio, ontem, ele pode confirmar aí o que eu estou falando. O canal do dente da paciente do Caio era exatamente assim. Exatamente assim. Caio, tá aí ainda? Tá ouvindo ou saiu ou deixou o computador ligado e foi... Ele tá aí ainda, galera? Estou aqui, professor, pode falar. Tu tá lembrado que o canal do dente da tua paciente era exatamente assim, cara? Ele era uma fita desse jeito aí? Isso, professor, era o 14, né? Exatamente. Então, tinha um canal no lado palatino, tinha esse istmo aqui, e um canal do vestibular. Então, simplesmente isso aqui é uma coisa que é milimétrica. A gente só vê, só enxerga. Muitas vezes a lima nem entra. Então, como é que você vai limpar isso aí? Através da irrigação com hipoclorito de sódio e através da medicação intracanal. Aí tem outros objetivos, né, que a gente citou lá, que é a formação ou indução de tecido mineralizado, vai permitir ao organismo fazer um reparo ou uma cicatrização da área do tecido ao redor do dente, certo? Só lembrando, isso é muito comum de acontecer também. O paciente está lá com a lesão, a gente acessa, aí 15 dias depois a gente já quer tirar a radiografia e já quer que aquela lesão não apareça mais na radiografia e tudo. Não é assim. O organismo, ele demora meses para cicatrizar, ele demora meses para reparar, certo? Pelo menos 2, 3 meses. Então, o que a gente vê entre uma sessão e outra é uma melhora na dor do paciente, é uma ausência de exudação, ausência de dor persistente, uma ausência de supuração, e aí são indícios que você já pode fazer a obturação do seu paciente, do dente do seu paciente. E essa lesão, você vai fazer o que a gente chama de preservação. Você vai radiografar 6 meses depois, e aí vai até o paciente ficar, até ocorrer a completa cicatrização, certo? Quais as medicações... Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Sou eu, professor Caio. Pode falar. Como é que funciona essa cicatrização óssea em pacientes que faziam uso de bifosfonato? A cicatrização óssea em pacientes que fazem uso desse tipo de medicação, que é uma medicação muito utilizada agora
para pacientes que estão com osteoporose ou que têm algum problema utilizando o termo leigo, de calcificação, ela ocorre de maneira mais lenta, Caio. Assim, ela é menos crítica, esse tipo de cicatrização, ela é menos crítica do que a cicatrização de se você remover o dente e aquele alvéolo lá ficar exposto. Por quê? O que acontece quando você remove um dente? Fica a ferida aberta. Então, aquela ferida, ela vai cicatrizar por um termo que os cirurgiões chamam de segunda intenção. Ela vai cicatrizar por segunda intenção. Existe um corte, certo? Um corte. Já, né, em relação a esse tipo de lesão causada pelas bactérias que ficam dentro do canal, aqui é uma cicatrização que é considerada uma cicatrização por primeira intenção. Então, a tua pergunta pode fazer, na verdade, ou é também, né? Ah, professor, então paciente que faz uso de bisfosfonato, eu posso fazer o tratamento de canal em paciente que tem lesão? Vai cicatrizar, né? Tem indicação de fazer? Tem. A cicatrização vai ser mais lenta, porque o uso do bifosfonato, ele influencia nessa neoformação óssea, né? Ele influencia, na verdade, tanto na nova formação quanto na destruição óssea, no metabolismo ósseo. Mas você vai conseguir fazer, Caio. Ao invés de cicatrizar com 3, 4 meses, vai cicatrizar com 6 meses, certo? Mas não existe contraindicação de você utilizar medicação intracanal e nem de você fazer o tratamento endodôntico nesses pacientes. É a mesma coisa, utilizando outra comparação, é a mesma coisa dos pacientes diabéticos. Os pacientes que têm diabetes descontrolada, eles também têm uma cicatrização mais lenta, e isso serve também para esse tipo de infecção. Então, o paciente que tem uma diabetes descontrolada, glicemia acima de 250 por ml, enfim, eles também têm esse problema de, é, de reparo, certo? Mas cicatriza, vai cicatrizar mais devagar, mas cicatriza. Beleza? Professor, professor,
Gente, o Cairo quer falar com vocês. Rapaz, bota pra mim, não. Tu que disse que ia falar aí. Faz teu nome, vamos Ai, falar da festa de aparece agora, hein? 50%. A Mirella mandou vocês irem fechar os 50%. Hoje é todo mundo olha os stories lá do Instagram da turma. Tá lá todas as informações. Fiquei sabendo que a Mirella vai pagar meus 50%. Você passa o dinheiro pra mim que eu repasso pra empresa. Ô, mulher, dá de presente. Dá pra pagar até o final desse mês, viu? Porque as fotos já é bem quando a gente voltar. Então, se der pra pagar até o final desse mês, melhor ainda. Porque tem que pagar antes das fotos, né? Justamente. E aí, galera, E vamos teve gente conseguir que já botar. fechou, viu? Vamos tentar botar 2 dias de foto. Por favor. Tô esperando só a Aline falar sobre isso, Gabi, pra poder. Mas vai dar certo. Será que alguém pode me dizer se é baile de carnaval ou não é? É não, mulher, de odonto, tô falando, já botei lá. Bloquinho da Odonto. Tem nada de carnaval, carnaval é só depois. Sim, é bloquinho de carnaval da Odonto, não é não? Não, é bloquinho Não, da bloquinho da odonto. Odonto. Nem o nome carnaval não tem. Não tem um bloquinho que a gente faz a prótese? Pronto, da Odonto. É. E outra, mesmo que pareça carnaval, gente, é só um tema. Independente do tema. Mas não é carnaval, né? Carnaval vai ser só em julho. Exatamente. Gente, quem é que vai para essa festa mesmo, hein? Galera, Pai, todo mundo. galera, é um problema da minha internet, mas a gente vai fazer o seguinte, independente dessa aula, tem outra aula de medicação intracanal gravada, eu vou passar para vocês também, certo? Vamos com calma, que vai dar tudo certo. Vamos para a parte importante da aula, certo? Estou vendo aqui que uma galera cansou e saiu, outra persistiu. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, beleza. Beleza. Deu para responder a pergunta do Caio, pelo menos? Deu? Ou a internet caiu antes? Deu para responder sim, professor. Pronto, beleza. Bora nós. A gente vai para a parte importante agora, né, da aula, que seria
Anote meu telefone aí, para se cair novamente, a gente vê como é que a gente faz. Eu anotei o telefone da menina e não adiantou de nada, né? Vou botar aqui no chat. Mas vamos lá. As principais medicações que a gente utiliza hoje são tricresol, paramonoclorofenol, otosporin, hipoclorito de sódio, clorexidina e hidróxido de cálcio, certo? Aí vocês vão dizer assim, eita, professor, e agora, né? Um monte de coisa nova. Só que elas funcionam basicamente da mesma forma, certo? Essas duas medicações iniciais aqui, ó, o tricresol e o paramono, eles funcionam basicamente à distância. Esses outros dois aqui têm um mecanismo de ação semelhante, e a clorexidina e o hidróxido de cálcio, por sua vez, são semelhantes também, certo? Então, nós vamos nos ater principalmente ao tricresol, e vamos nos ater principalmente a esse último aqui, ó, o hidróxido de cálcio, que no momento, na faculdade, são as medicações que nós vamos utilizar com mais frequência. Existem várias outras medicações, existem pelo menos mais outros 10 tipos de medicação que eu posso utilizar, que outras faculdades usam, que outros trabalhos são relevantes também, certo? São efetivas. Mas, para começar, as medicações básicas que são utilizadas na maior parte do mundo, basicamente são o tricresol e o hidróxido de cálcio. Sendo que o hidróxido de cálcio é considerado o padrão ouro das medicações. Certo? Podemos continuar? Vocês estão aí? Ainda? Tudo ok, professor. Pode continuar. Tudo ok. Beleza. Então, o tricresol foi a medicação que o Caio, por exemplo, utilizou ontem. Ele é um líquido, vem nesse frascozinho aqui. O hipoclorito de sódio também é um líquido. O hipoclorito de sódio é a mesma solução que você vai utilizar para irrigar e aspirar. É o mesmo hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio a 2,5%. Professor, Oi. tem uma menina querendo entrar, Beatriz. Certo. Deixa ela entrar. Professor, me diga uma coisa. A outra aula do senhor, que o senhor falou que tinha uma aula gravada, é esse mesmo slide, é? Não são esses mesmos slides, não. Mas é a mesma aula. É a mesma aula falando das mesmas medicações. É uma aula que é dada para especialização, mas são as mesmas medicações com alguns detalhes a mais, só. Só os detalhes a mais. Por exemplo, aqui nós vamos nos concentrar em falar de tricresol e hidróxido de cálcio, certo? Lá na outra aula tem alguns outros detalhes sobre outros tipos de medicação. Basicamente essa é a diferença. Certo? Bora nós. Isso aqui é só para vocês se situarem que essas medicações são utilizadas há muitos e muitos anos, né? O tricresol, por exemplo, é utilizado há mais de 100 anos.
Não vai nos interessar esse tipo de informação agora. Vai interessar apenas quando a gente vai utilizar, quais são os objetivos do uso das medicações, como que eu vou fazer o uso dessas medicações e quais são as características delas, certo? Vamos começar pelo tricresol. O tricresol, ele é um líquido, a composição química dele, ele é um formaldeído, ele é um formol, ele já é utilizado há muito tempo. Por exemplo, ele era utilizado junto com o formol na mumificação de pessoas já lá no Antigo Egito, certo? Então, ele é uma medicação que ele é um fixador tecidual. Ele vai desidratar, vai tirar a água de todos os tipos de células ou de todos os tipos de bactérias, vírus, e aí ele promovendo essa ação de desidratação, ele vai ser um fixador tecidual, consequentemente ele vai matar, ele mata tudo que está ali. Ele é extremamente citotóxico, mas ao mesmo tempo ele mata tudo, né, que seria o objetivo principal da medicação intracanal. Olha como é fácil de utilizar o tricresol. Depois que você faz o acesso endodôntico, isso aqui, ó, é o soalho de um dente, é o soalho de uma câmara pulpar, certo? Depois você faz o acesso endodôntico, e você faz a remoção, pelo menos parcial, da polpa ou do tecido nessa região da entrada do canal, você já pode utilizar o tricresol. Pega uma bolinha de algodão, coloca um pouquinho do líquido tricresol, seca na gaze e já coloca lá na cavidade. Pronto. É só isso. Ele age por contato e à distância. Olha as características dele. Ele é um fixador tecidual, que ele age por contato e à distância. Ele é bactericida e ele é extremamente citotóxico. Ou seja, ele mata tudo. Ele vai matando tudo que tiver ao alcance dele, ele vai destruindo. Por isso que ele deve ser utilizado com cuidado, por isso que ele deve ser utilizado em pequena quantidade, é uma gotinha só na bolinha de algodão, você vai secar, tirar o excesso e colocar essa bolinha de algodão somente na entrada do canal. Colocando essa bolinha de algodão somente na entrada do canal, ele já vai agir, ele age à distância, ele age através de vapores, e vai fazer a atividade bactericida no interior do sistema de canais. Com a imagem fica mais fácil, né? Com a imagem fica mais fácil para vocês verem. Você fez o acesso, depois que você fez o acesso endodôntico, você chegou à entrada dos canais, você vai colocar uma bolinha de algodão, essa bolinha de algodão deve ser uma bolinha de algodão pequena, que fica só na entrada dos canais, só na entrada, e aí por cima da bolinha de algodão, você vai colocar o material restaurador provisório, certo? Filha, fique lá fora, fique. Aqui, alguém te ligou. Fique lá fora, fique. Janaína, me ajuda aqui, Janaína, me ajuda. Vamos lá pra fora. Já. Galera, me desculpem novamente, vamos tentar pela última vez continuar a aula aí, senão eu mando a gravação para vocês. É porque é o seguinte, normalmente eu dou aula em outro lugar, mas a internet não está funcionando de jeito nenhum lá. Aí eu tive que vir para cá, certo? Vocês ainda estão aí, então? Sim, professor. Pronto, beleza. Vamos nós. Então, particularmente, quando na vida clínica de vocês vão utilizar muito tricresol ainda, porque é a medicação que tem nos postos de saúde, é a medicação que tem nos centros de especialidade, é a medicação que todo mundo usa ainda, apesar dela ser extremamente citotóxica, certo? Então, essa questão do tricresol ser citotóxico,
é a questão de você não deve utilizar uma quantidade grande de tricresol dentro do dente. Senão, realmente, ele pode promover uma necrose, ao invés de ajudar, ele vai promover uma necrose dos tecidos, certo? Mas utilizando dessa forma aqui, pouquinho tricresol, só na bolinha de algodão, só na entrada dos canais, tá tranquilo. Outra coisa importante, ele age à distância. Então, o que isso tem de importante? Olha, imagina, você só fez o acesso, você não conseguiu fazer a odontometria do dente, não conseguiu fazer todo o preparo químico cirúrgico. Pronto, o tricresol, através de vapores, ele chega até muito próximo da região apical e vai promover esse processo de fixação tecidual, essa atividade bactericida e, consequentemente, vai aumentar a taxa de sucesso do seu tratamento endodôntico, fazendo com que o paciente também não sinta dor e tenha, consequentemente, um efeito anestésico. O nome formal dele é tricresol formalina, porque ele é uma medicação que pertence ao grupo dos formaldeídos. Ele é utilizado na odontologia desde 1906, e ele tem uma característica de transformar, né? Ele fixa partículas gasosas, ele fixa partículas de bactérias em substâncias que são inertes, que são substâncias que são não deletérias aos tecidos periapicais. Ele é um fixador tecidual, isso aqui a gente já sabe. Ele é irritante aos tecidos vivos. Então, é o tipo de medicação, como a gente já falou, que ele não deve ser utilizado em excesso. Assim que você utiliza o tricresol, você abre, bota uma gotinha de tricresol lá no seu pote DAPIN, bota o algodão lá, fecha o tricresol, certo? E guarda. Porque ele é realmente muito citotóxico e ele age através de vapores. Tem gente que fica lá cheirando o tricresol, então ele vai estar agindo, vai estar matando células, né? Ele foi proibido em algumas instituições, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não é mais utilizado, porque a galera se viciava em tricresol, ficava cheirando o tricresol, e aí realmente ele vai promover uma atividade de destruição celular. Ok? Então, as recomendações clínicas, olha aí como o tricresol, ele é extremamente recomendado, no nosso caso, né? Ele é extremamente recomendado nas situações de urgência endodôntica, onde eu não vou conseguir fazer todo o meu preparo químico cirúrgico. E ele é utilizado tanto em biopulpectomia quanto em necropulpectomia. Então, é assim que a gente utiliza o tricresol. Pega um pote DAPIN, coloca uma bolinha de algodão, coloca lá na entrada do canal e faz a restauração provisória. É super simples, super fácil de usar, e se você utilizar da maneira correta, ele tem uma ação bactericida muito forte. Como ele é um fixador tecidual, ele acaba matando mesmo, ele necrosa as terminações nervosas que estão dentro do dente, em caso de biopulpectomia, e isso vai fazer com que o paciente não sinta dor entre as sessões. Não tem nervo, então não tem mais o impulso nervoso, e o paciente para de sentir dor. O paramonoclorofenol. O paramonoclorofenol, ele é muito parecido com o tricresol, só que ele é de outro grupo. Ele é do grupo dos fenóis, certo? Mas isso aí não importa para a gente no momento. O que importa para a gente é que ele vai ter uma ação muito parecida com o tricresol. Por que o paramonoclorofenol está na aula se ele já é muito parecido com o tricresol e tem ação parecida com o tricresol? Porque o paramonoclorofenol, ele tem na sua constituição outros componentes também, como, por exemplo, a cânfora, como, por exemplo, o furacim.
Então, ele é um agregado de medicações. Ele é um agregado de medicações. Nós, na Unicristos, não vamos utilizá-lo, ou não vamos utilizar como de rotina. Mas, se vocês forem para outra instituição, como, por exemplo, a Unifor, como, por exemplo, a Universidade Federal, o paramonoclorofenol, ele é muito utilizado. Por quê? A associação que tem dele tem outras substâncias também. A cânfora vai ter um efeito analgésico, o furacim vai ter um efeito bactericida, certo? Então, ele é bom vocês conhecerem, porque pode ser que vocês venham a precisar utilizá-lo em outros lugares, ou quando vocês se formarem, mas a forma de utilizar é muito parecida com a forma de utilizar o tricresol. Ele é um líquido também, ele também age à distância, e ele é colocado dentro do canal com uma bolinha de algodão ou com um cone de papel absorvente. Existe um cone de papel que você pode utilizar para secar os canais e que você pode utilizar para colocar esse tipo de medicação também. Ele, diferente do tricresol, assim, a distância a qual ele age é um pouquinho menor. Então, você pode colocar ele em uma quantidade maior dentro do canal, ou mesmo mais para dentro do canal em relação ao tricresol. Beleza? Então, ele é muito utilizado também nos casos de urgência, ele é muito utilizado também quando você não consegue fazer todo o preparo químico cirúrgico do dente, certo? Mesma coisa do tricresol, ele é bactericida e ele age à distância, certo? E como eu falei, o paramonoclorofenol, para uso odontológico, ele é acrescido de algumas substâncias, ele é acrescentado de algumas substâncias. Uma delas é a cânfora, o outro é o iodo, o outro é o furacim. Todos eles têm alguma importância no sentido de ser bactericida, no sentido de ser analgésico e no sentido de diminuir a inflamação dentro do canal, que é exatamente o objetivo geral das medicações intracanal, certo? Ele é citotóxico, ele não, diferente do tricresol. Por que a gente prefere o tricresol então, professor? Porque o tricresol, ele neutraliza esses conteúdos sépticos, ele neutraliza esses conteúdos tóxicos, ele desidrata as células, chupa a água todinha das células e mata tudo, certo? Além disso, ele transforma substâncias gasosas em substâncias sólidas e líquidas, falando tricresol. Isso aí diminuindo a contaminação, né, do sistema de canais. O paramono não, ele não neutraliza esses conteúdos tóxicos e nem neutraliza os LPS, que são, LPS é uma endotoxina das paredes de células bacterianas gram-negativas. Então, essas endotoxinas, elas estão muito relacionadas à dor pós-tratamento endodôntico. O LPS, que é uma endotoxina das paredes das células gram-negativas, de bactérias gram-negativas, eles estão muito relacionados à dor pós-tratamento endodôntico. E quem é que neutraliza a LPS? O tricresol neutraliza uma parte do LPS e a medicação que é padrão ouro, que nós vamos ver ainda, que é o hidróxido de cálcio. Por isso, quando acabar essa aula, se vocês tiverem tempo, vocês vão focar em duas medicações, tá certo? Vocês vão focar no tricresol e vocês vão focar no hidróxido de cálcio, tá bom? Professor. Oi. Por que essa ação rápida é uma desvantagem? Ei, deixa eu te falar, quem perguntou? Larissa. Larice, tu acha que tu consegue ficar até o final da aula hoje? Mas tem mais uma hora de aula só. Tá bom. Tu consegue ficar até o final da aula? Sim, sim. Deixa eu te falar, vou te responder agora. Vou te responder agora. Sabe o que é? É porque aqui, nesse meu computador, eu não consigo me ver.
Eu não consigo me ver, nem consigo ver quem está nessa tela aqui, sabe? E aí eu não sei se essa desgraça dessa minha internet aqui, que está caindo, ela... Às vezes eu fico achando que estou falando sozinho, sabe? Clarice. Clarice, tu tá aí ainda? Tô aqui. Pronto, eu queria que tu de vez em quando fizesse alguma pergunta ou algum comentário para eu saber que tu tá aí ainda. Eu vou falar por quê, que não é bom ele agir só por 48 horas. E o tricresol age só por 48 horas também. É porque é o seguinte, muitas vezes o paciente ele é atendido por você, aí depois ele só volta 7 dias, ou então, por causa dessa pandemia que vocês estão atendendo em trio, ele só volta 21 dias depois. Olha aí, a medicação só ficou fazendo efeito durante 2 dias, e durante 19 dias, ela ficou só lá, parada. Tu tá entendendo? Então, o ideal era que a medicação, ela ficasse fazendo efeito durante todo o período que o paciente permanecesse em espera, né? Sei lá, se eu marco a próxima sessão para 7 dias depois, né? Seria muito melhor que a medicação ficasse tendo um efeito durante esses 7 dias, ou durante 14 dias, ou durante 21 dias, tu tá entendendo? Porque o que acontece com o tricresol e com o paramono? Ele faz o efeito e depois para. E aí, depois, se tiver uma infiltração, ou se o paciente tiver uma reagudização do processo, não tem mais medicação lá fazendo efeito. Não tem mais nada. Ele evapora. Ele literalmente evapora. É uma medicação que evapora. É por isso. Tá bom? Certo, entendi. Obrigada. Olha aqui como é que ele é usado, ó. Ele é menos citotóxico do que o tricresol. Por isso é que ele é de escolha de muitas faculdades ainda, né? Porque ele é menos citotóxico do que o tricresol. Então, eu posso colocá-lo mais próximo do meu ápice, mais próximo da minha região apical, ó. Então, eu posso colocá-lo, eu umedeço esse cone de papel absorvente, umedeço de leve com paramono, com gotinha de paramono, e eu coloco o cone de papel absorvente dentro do canal, ou na quantidade do canal que eu conseguir instrumentar. Eu posso colocar também numa bolinha de algodão? Posso. Muitas vezes a gente vai fazer isso? Vai. Por quê? Porque é mais fácil. Só por isso, só porque é mais fácil, tá bom? Mas eu posso colocá-lo também dentro do canal, nesse cone de papel absorvente. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver instrumentado pelo menos um pouquinho do meu canal, tá bom? Mas a ação é semelhante. Então, as medicações que agem por contato e à distância são as principais, né? O tricresol e o paramonoclorofenol, certo? E nós vamos utilizar na Unicristos, por enquanto, o tricresol. Tem alguma dúvida sobre o tricresol ainda? Ó, super fácil de usar. Ele é utilizado numa bolinha de algodão, sem excesso. Você coloca uma gotinha no pote d'ápio, pega a bolinha de algodão com a pinça lá a bolinha de algodão, coloca no tricresol, seca com gaze e coloca a bolinha de algodão na entrada dos canais. Pronto. Aí coloca o material restaurador provisório por cima. Ionômero de vidro, resina, cotosol, CIV, o que você quiser. Deixa lá no canal. Ele tem ação durante 48 horas, mas ele pode ficar até 7 dias sem problema nenhum. Então, você marca o paciente para 7 dias depois e conclui o tratamento. Assim como o paramonoclorofenol também. Tá bom? Ok. Tranquilo demais, super tranquilo. Das medicações intracanal importantes também, e que vocês vão encontrar nos serviços de saúde, no próximo semestre, já que vocês vão fazer estágio nos postos de saúde, existe uma medicação chamada otosporin. O otosporin, ele é um corticoide e um antibiótico
utilizado para infecção auditiva, utilizado para infecção no ouvido. Ele é uma medicação que, se você for atrás na farmácia, ele é utilizado para infecção no ouvido. Só que as bactérias que infeccionam o trato auditivo são muito parecidas com as bactérias que infeccionam os dentes, que tem na boca, certo? Então, algum dentista, tem o nome dele aqui já, pensou já que tem essa associação corticoide e antibiótico, né? O corticoide seria um anti-inflamatório, vai diminuir a dor, diminuir o edema, e tem um antibiótico que vai matar as bactérias. Por que não utilizar dentro do dente? Aí ele começou a utilizar dentro do dente e deu certo, teve bons resultados. Então, o Otosporin essa medicação aqui, ele é um líquido branco, que ele é uma associação de corticoide e antibiótico, e que ele é utilizado basicamente em casos de biopulpectomia ou em casos em que, por acaso, você sobreinstrumentou o dente. Você não mediu o dente da maneira adequada, ou então você jogou um monte de bactéria lá para baixo, inadvertidamente, você utilizou, sei lá, uma solução irrigadora com muito hipoclorito, jogando hipoclorito lá para baixo, ou seja, você machucou o seu paciente, você machucou o periápice, machucou a região periapical. Então, você tem essa ferramenta, que é uma medicação com corticoide, né, que vai ter uma ação analgésica e anti-inflamatória local, e ainda vai ser antibiótico. Aí você pode utilizar o Otosporin. Ele é um antibiótico e corticoide, ele age por contato, é analgésico e anti-inflamatório, e ele tem uma ação de até 7 dias, certo? Então, é uma medicação que todos os endodontistas, ou a grande maioria dos endodontistas, também tem no seu consultório, também tem no seu arsenal, porque é uma medicação que, especificamente, se você teve algum acidente com hipoclorito, jogou muito hipoclorito no periápice, ou você instrumentou o dente errado, eu medi meu dente, deu 24 milímetros, eu instrumentei com 27, sem querer. Então, você coloca o Otosporin lá, ele é colocado com uma seringa, você pega uma seringa, coloca o Otosporin dentro da seringa e injeta. Injeta ele dentro do canal, e aí ele vai ter essa ação analgésica e anti-inflamatória e bactericida por ser um antibiótico, certo? Então, ele é uma associação de corticoide, que tem ação analgésica e anti-inflamatória, com um antibiótico, tá? E ele é empregado, essa associação é empregada porque é bactericida e ele atenua a reação inflamatória do ato cirúrgico. Tá aqui a composição dele, o corticoide é a hidrocortisona, e tem 2 tipos de antibiótico, a neomicina e a polimixina B. Esses antibióticos, eles são penicilinas, são antibióticos do mesmo grupo da amoxicilina, que vocês já comumente sabem, né, para que serve, e utilizam como medicação sistêmica. Esses antibióticos aqui, a neomicina e a polimixina, são penicilinas, então elas têm um amplo espectro e agem na microbiota da cavidade oral. Utilizado principalmente em casos de polpa viva ou em casos de trauma físico, como eu já falei para vocês, em casos de sobreinstrumentação. O efeito colateral dele é porque o corticoide, veja só, como é a ação do corticoide? Ele inibe a chegada de células inflamatórias lá no local da inflamação. Como ele inibe a chegada de células inflamatórias, ele inibe também a chegada de outras células, como, por exemplo, os osteoblastos, e aí ele vai retardar o reparo. O reparo vai ficar mais lento, o reparo nessa região. Não é que não vá reparar, vai reparar, só que é de maneira mais lenta.
certo? Vocês estão aí ainda? Sim. Show. Que bom. Então, a gente vai secar o canal. Aqui, ó, já tem uma dificuldade maior no uso. Olha só como o tricresol é fácil de usar. O tricresol e o paramono é fácil de usar. Você fez o acesso, viu os canais, tirou um pouquinho de tecido, pá, coloca a medicação intracanal lá e veda e acabou a sua história. O Caio, se ele estiver aí, ele vai poder confirmar o que eu estou falando. E outras pessoas que já usaram também. Ontem, como é que a gente fez? A gente fez o procedimento em 15 minutos. Acessou, viu a entrada dos canais, removeu um pouquinho de tecido, colocou o tricresol lá e acabou-se. O demorado depois foi só para fazer a restauração provisória. Mas só isso. Já a partir de agora, essas medicações, elas precisam que o canal tenha um pouco de espaço. Você precisa ter instrumentado um pouquinho o canal, certo? Porque essa medicação, ela vai agir por contato. Ela age por contato. Então, você tem que pegar uma seringa. Imagina só, o canal bem pequenininho lá. Você tem que pegar a seringa, colocar a agulha dentro do canal e injetar a medicação dentro do canal. Não é tão difícil, mas já tem um pouco mais de dificuldade do que o tricresol. Não adianta botar o otosporin só numa bolinha de algodão na entrada do canal. Por quê? Porque ele não age à distância, ele age apenas por contato. Mas é legal. E em relação aos materiais, o mais importante, o que tem mais coisas para a gente trocar ideia, o que é considerado o padrão ouro das medicações atualmente no mundo. Se você perguntar a algum endodontista qual é a medicação intracanal, qual é a melhor medicação, né? A gente sempre tem essa pergunta, o que é o melhor? Qual é a melhor base anestésica? Qual é o melhor antibiótico? Né? Qual é o melhor? Na maior parte dos casos, a resposta para a medicação intracanal vai ser o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele é um pó branco, alcalino e bactericida. Então, tem vários estudos, desde 1800 e lá vai pedrinha, de muito tempo que o hidróxido de cálcio é utilizado como medicação intracanal. Eu queria lembrar para vocês que não é o cimento de hidróxido de cálcio. Sempre que vocês vão utilizar pela primeira vez, aí o professor vai dizer lá, pronto, agora pega lá o hidróxido de cálcio para a gente colocar dentro do canal. Aí vocês vêm com cimento de hidróxido de cálcio. É normal, nunca utilizou, né? E as moças da ilha lá, normalmente dão um cimento de hidróxido de cálcio. Não é o cimento, é o pó. Ele vem no frascozinho pó, é um pó branco, o hidróxido de cálcio. Não é o cimento. O cimento é utilizado para capeamento pulpar direto. Então, você estava acessando a polpa, estava removendo a cárie, acessou só um pouquinho do canal, só um pouquinho da polpa. E era um dente jovem, a professora não quer que faça o tratamento de canal, o que ela vai dizer? Vamos tentar fazer um capeamento pulpar direto. Aí pega o hidróxido de cálcio, que é o cimento de hidróxido de cálcio, coloca ali em cima da polpa, e depois coloca o material restaurador provisório. Não é o caso, nós estamos falando da medicação intracanal. É um pó, é isso aqui, ó. Ele é um pó branco, alcalino, e é uma base extremamente forte. Então, o que acontece? A inflamação, todo tipo de inflamação no nosso organismo, ela acontece em ambiente ácido. Quanto mais ácido o ambiente for, mais propício ele é para bactérias e para células inflamatórias, certo? O hidróxido de cálcio, ele é básico, ele é uma base. Ele alcaliniza o meio. Então, ele mata as bactérias por uma queimadura química.
ele altera o pH. O pH de uma inflamação, por exemplo, no periápice, é em torno de 3, 4. O hidróxido de cálcio, ele altera esse pH, deixando o pH extremamente básico, e aí nenhuma bactéria consegue sobreviver em um pH desse tipo, certo? É assim que ele mata as bactérias. Ele se dissocia em cálcio e hidroxila na presença de água, e esse radical hidroxila, o radical hidroxila é o OH, é esse aqui, ó, é o OH. Ele vai destruindo as paredes das células bacterianas. Ele destrói as paredes das células bacterianas. É esse o mecanismo de ação dele. O mecanismo de ação funciona de 3 maneiras. Ele tem uma atividade biológica, ele tem uma atividade química e ele tem uma atividade física. Professor, tá ficando viajante a aula, ó. Beleza. É só esse slide que é viajante, o resto é técnica de uso do hidróxido de cálcio, certo? É porque ele tem muitas características, assim, ele tem muitas características, não, ele tem muitas vantagens, né? Então, ele tem vantagens biológicas, ele é extremamente bactericida, ele tem vantagens químicas, porque ele alcaliniza o meio, ele deixa o meio mais alcalino, que não é propício à inflamação, e ele tem uma atividade física, ele preenche espaço, ele age preenchendo espaço, ele mata a bactéria sufocada, ele preenche as paredes ali, não deixa as bactérias, nem os fluidos ficarem circulando dentro do dente. Então, o hidróxido de cálcio, como ação biológica, ele tem uma ação anti-inflamatória e uma ação higroscópica, ou seja, ele suga o exudato do meio. Essa ação de sugar o exudato é extremamente importante, porque muitas vezes tem secreção purulenta, tem formação de pus dentro do canal. E o hidróxido de cálcio, como ele é um pó, ele simplesmente suga aquele líquido lá e ele neutraliza aquelas substâncias. Ele funciona assim. Imagina que tem um prato de farinha lá, um prato de farinha que seja o hidróxido de cálcio. E aí você coloca uma sopa ou qualquer coisa, e quando você mistura as duas coisas, o hidróxido de cálcio, ele suga toda a água, todinha, ou o líquido que tiver, e ele vai neutralizar todas aquelas substâncias que iriam ser deletérias para o organismo. A ação biológica dele, ele destrói, né, a membrana citoplasmática, ele destrói a parede bacteriana, destrói a célula bacteriana, promove uma inativação das enzimas que tem dentro das bactérias, e entre elas ele inativa o LPS, que é uma endotoxina muito comum nas bactérias gram-negativas, muito comum, muito relacionadas à dor pós-tratamento endodôntico. Então, quando você ouve, vixe, esse dente está com muita dor, esse paciente está com muita dor, esse paciente teve dor pós-operatória, pode ter certeza que se você fizer uma cultura, se você pegar as bactérias que estão lá no periápice, essas bactérias vão ser bactérias gram-negativas e que vai ter uma grande presença de lipopolissacarídeos, né? Eles são endotoxinas das paredes das bactérias gram-negativas. E o hidróxido de cálcio, ele inativa esse LPS, ele inativa esses lipopolissacarídeos, certo? Que é um importante fator de virulência bacteriana. Tá tranquilo até agora? Tranquilo. Tranquilo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Beleza. Então, tá. Se a gente chegou até agora,
com um monte de coisa acontecendo aqui, com o meu menino entrando, cachorro, internet caindo, e tá tranquilo, então é porque vai dar certo. Deixa eu falar para vocês. Então, até agora, ó, nós já vimos o tricresol e o paramono, tricresol e paramono, que agem à distância, e vimos o otosporin, que é um antibiótico, um corticoide, que é líquido, que age por contato, e o tricresol e o hidróxido de cálcio, que é esse que nós estamos vendo agora, que ele também age por contato. Eu diria, já adiantando os próximos slides, que seria uma das únicas desvantagens do hidróxido de cálcio. Qual é a única desvantagem dele? Ou uma das únicas? Ele só age por contato. Então, no caso do Caio de ontem, por exemplo, que nós só fizemos o acesso e só removemos uma parte da polpa, se eu colocar só o tricresol, ele não vai fazer não vai ter sua atividade potencializada. Ele vai fazer o efeito só aonde ele alcançar, só onde ele tiver contato. Então, a indicação do uso do tricresol é apenas, ou apenas entre aspas, quando eu tiver alargado o meu canal. Quando eu tiver feito meu alargamento cervical com as gates, quando eu tiver feito o meu alargamento do batente apical, quando eu tiver feito os meus recuos. Por quê? Porque o hidróxido de cálcio, ele precisa preencher todo o canal. Se tiver alguma coisa dentro do canal, resto de polpa, resto de tecido necrosado, que impeça a passagem do hidróxido de cálcio, ele não vai. Mas, se ele for, ele tem todas as outras vantagens. Ele alcaliniza o meio, ele é um indutor de neoformação óssea. Alguém me perguntou qual era o efeito, assim, o que o bifosfonato fazia, né? Atrapalhava o reparo. O hidróxido de cálcio, ele age exatamente no sentido oposto. Ele estimula a transformação de células mesenquimais indiferenciadas em cementoblastos e em osteoblastos. Ele alcaliniza o meio, ele acaba com a inflamação, ele atrai macrófagos e ele atrai células formadoras de cemento e células formadoras de osso. Então, ele vai promover uma neoformação de dentina e cemento. Ele vai inibir as reabsorções, certo? Ele inibe as reabsorções. As reabsorções ocorrem muito quando existe uma inflamação, existe um trauma ou um processo inflamatório. Então, ele inibe, porque o pH dele é extremamente alcalino. E ele impede ou retarda a reinfecção, por quê? Porque ele ocupa espaço. Então, ele está ali dentro do canal. Olha como é que tem que ficar um canal preenchido com hidróxido de cálcio. É todinho. É o canal todinho, por inteiro, preenchido com hidróxido de cálcio. E aqui, ó, aqui é um tratamento que foi aonde foi utilizado o hidróxido de cálcio, ó. Isso aqui é o canal, uma lesão gigantesca, hidróxido de cálcio, todo preenchendo o canal, e a lesão em processo de reparo. A lesão regride de uma sessão para outra? Não. Ela leva meses para regredir, certo? Eu posso até obturar meu dente com uma lesão bem grande como essa aqui. Posso obturar definitivamente. Mas eu tenho que acompanhar meu paciente, acompanhar 3 meses depois, acompanhar 6 meses depois. Certo? Tranquilo? Vocês estão aí ainda? Sim. Pronto, beleza. Como conhecimento teórico, existem 2 informações importantes do hidróxido de cálcio que sempre caem em concurso, sempre caem em prova. Por exemplo, vai cair na prova de vocês isso aqui. O hidróxido de cálcio, ele é um pó.
certo? Mas para ele ser utilizado dentro do dente, ele é misturado com alguma coisa líquida. O hidróxido de cálcio, ele é um pó branco, mas para ele ser utilizado dentro do dente, ele tem que ser misturado com alguma coisa líquida para formar uma pasta. A consistência do hidróxido de cálcio que vai ser utilizado dentro do dente é a mesma consistência de uma pasta de dente, igualzinho. Se você quiser saber se o hidróxido de cálcio está bom para usar dentro do dente, ele tem que estar brilhoso, igual a pasta de dente, daquele jeito, aquela consistência plástica, igual a pasta de dente. Então, essa substância, esse líquido que a gente utiliza junto com o hidróxido de cálcio, ele é chamado de veículo. Ele é utilizado apenas, ele é chamado de veículo porque ele tem como objetivo principal levar o hidróxido de cálcio para dentro do canal. E ele é utilizado nessa forma de pasta aqui, certo? O veículo, ele permite que o hidróxido de cálcio, ele se dissocie, ele se separe em íons cálcio e em íons hidroxila. Esse íon hidroxila aqui é o íon que faz com que a parede bacteriana, a membrana citoplasmática da parede bacteriana, seja rompido. E o cálcio, ele vai alcalinizar o meio. Isso vai cair na prova? Não. Isso que eu falei, não. Mas a questão dos veículos vai. Então, o hidróxido de cálcio, ele não é utilizado na forma de pó. É isso que vai cair. Ele é utilizado junto com alguma outra coisa. Pode ser soro, pode ser clorexidina, o que mais? Pode ser anestésico, pode ser água destilada, pode ser algum tipo de óleo, pode ser... Enfim, ele é utilizado com algum líquido. Olha o tanto de coisa que eu posso associar, que pode servir como veículo para o hidróxido de cálcio. Um monte de coisa pode servir como veículo. Eu posso misturar ele com água, eu posso misturar ele com soro, eu posso misturar ele com anestésico, posso misturar ele com glicerina, posso misturar ele... Vou pegar o carregador do celular, que só faltava essa. Só um minuto. Pronto. Então, ele precisa de algum material líquido para ser levado para dentro do canal. O principal que nós vamos utilizar é o soro fisiológico. Por quê? Porque ele é uma substância inerte e porque ele é facilmente encontrado e facilmente utilizado. E eu posso também associar o hidróxido de cálcio com outras substâncias líquidas que também têm efeito bactericida. Eu posso utilizar o meu hidróxido de cálcio com, por exemplo, esse PMCC é o paramonoclorofenol, que nós já estudamos. Alguém pensou, que tal eu associar o paramonoclorofenol, que tem efeito à distância, com o hidróxido de cálcio, que tem efeito por contato? Eu vou usar. Misturou o paramonoclorofenol com hidróxido de cálcio, fez a pasta, utilizou, deu certo. Alguém pensou, que tal eu utilizar a clorexidina, misturar com o pó do hidróxido de cálcio e colocar lá como pasta dentro do canal? Utilizou, deu certo. Alguém pensou, que tal eu utilizar o tricresol junto com o hidróxido de cálcio? Utilizou, deu certo no começo, mas depois começaram a ver que era extremamente citotóxico, certo? Mas é só para falar para vocês que o hidróxido de cálcio é um pó e ele é utilizado junto com algum líquido, formando uma pasta para ser utilizado dentro do canal.
Em relação aos veículos, os veículos têm aqueles veículos aquosos, que é a água, o soro, os viscosos, glicerina, clorexidina e os mais oleosos. Professor, para que serve isso? Por que eu tenho que saber isso em relação ao hidróxido de cálcio? É porque é o seguinte, os veículos aquosos, quando em contato com o hidróxido de cálcio, ele libera logo o radical hidroxila e ele age rapidamente durante 7 dias. Então, a ação dele é extremamente forte e extremamente rápida. Já para os veículos oleosos, a ação do hidróxido, o próprio óleo, ele impede a liberação rápida do radical hidroxila. Aí tu vai me perguntar, mas para que impedir essa ação rápida? Quando é que eu quero uma liberação lenta dos radicais hidroxila? Em 2 casos. Por exemplo, em casos de trauma, que eu quero que a minha medicação ela fique lá durante muito e muito tempo, tendo ação, e em caso de processo de reabsorção, que eu também quero deixar aquele meu meio alcalinizado durante muitas e muitas semanas. Deu para entender isso? Vocês estão aí ainda? Deu para entender isso? Sim, deu certo. Deu certo, beleza. Então, o hidróxido de cálcio que nós vamos utilizar no dia a dia, por exemplo, semana que vem, se você fez a instrumentação de um dente, ou no próximo semestre, né? Você fez a instrumentação de um dente, o professor pediu para você utilizar o hidróxido de cálcio, você vai pegar o hidróxido de cálcio, vai pegar soro ou anestésico, vai misturar, vai fazer uma pasta e vai deixar dentro do canal durante 7 a 14 dias. Agora, se o seu dente tem um ápice aberto, se o seu dente foi traumatizado, se o seu dente está com processo de reabsorção, aí você começa a pensar em utilizar outros veículos, como, por exemplo, a clorexidina, ou como, por exemplo, óleos, soluções oleosas, silicone, óleo, alguma solução oleosa, que aí a dissociação é lenta e você vai deixar aquele hidróxido de cálcio dentro do canal por vários meses. Por exemplo, um dente está com ápice aberto e você quer promover a apicificação, ou seja, a formação a formação do ápice. Você deixa o hidróxido de cálcio lá durante meses. Ele vai atrair células mesenquimais indiferenciadas e vai formar, e vai promover a formação, um reparo ou regeneração do ápice. Beleza? Isso aqui não interessa no momento para vocês, mas isso aqui interessa. Isso aqui é importante. O hidróxido de cálcio, olha que legal. Ele já vem também numa seringa, já pronto para usar. Isso aqui é uma maravilha. É muito, muito, muito bom isso aqui. Por quê? Porque a forma como você vai colocar o hidróxido de cálcio dentro do canal não é fácil como você colocou o tricresol, por exemplo, que era só na bolinha de algodão, botou na entrada do canal e pá, é bom demais, é só alegria. Com o hidróxido de cálcio, você tem que ter 2 cuidados. O primeiro deles é você colocar ele dentro do canal todinho, ele tem que estar preencher o canal todinho, e ele tem que estar todo condensado dentro do canal. Se o hidróxido de cálcio não estiver tocando ali nas bactérias, não estiver tocando nas paredes do canal, ele não vai ter a ação, não vai ter uma ação efetiva, não vai ter 100% da ação. Ele só age por contato, ele não age à distância. Então, se eu tenho uma seringa dessa aqui, e que eu posso ter uma ponta, que eu sei até onde eu vou injetar o hidróxido de cálcio dentro do meu canal, isso facilita muito a minha vida, né? Então, eu coloco só a seringa, meço o tamanho do meu canal, ó, injeto, vou injetar
até ele extravasar. Até extravasar bastante, depois eu ainda pego o meu condensador de Paiva e condenso o meu hidróxido de cálcio dentro do canal. Certo? E para utilizar o hidróxido de cálcio, olha só, mais um fator dificultador. Eu tenho que remover a lama dentinária, a smear layer. Quando vocês vão colocar o adesivo para fazer resina, o que vocês fazem? Depois que vocês fizeram o preparo com a broca, vocês colocam o ácido fosfórico, 37%, deixa durante lá 20 ou 40 segundos. Para quê? Para remover a sujeira superficial, para remover a smear layer. E para que o adesivo consiga penetrar nas fibras, formando a camada híbrida. Estão lembrados disso? O adesivo ele tem que penetrar nos tubos dentinários na camada híbrida. O hidróxido de cálcio é a mesma coisa. Você vai colocar, só que ao invés de você colocar o ácido fosfórico para fazer o preparo da dentina, você vai fazer o preparo da dentina também, só que você vai fazer o preparo da dentina com um material chamado DTA. Não precisa vocês saberem o nome dele agora, a gente vai estudar no próximo semestre. O EDTA, certo? É ácido diamino tetracético. Ele funciona como se fosse o ácido fosfórico. Ele serve para remover a smear layer, serve para limpar. Limpando, ele abre os tubos dentinários. Olha aqui que coisa mais linda. Uma parede do canal com sujeira, com smear layer. E uma parede do canal 3 minutos depois de você ter aplicado o EDTA. Olha aqui olha aqui que imagem mais linda. O tanto de túbulo dentinário aberto. Bactérias remanescentes aqui do preparo. Aí o que eu vou fazer? Ó, pum! Bota o hidróxido de cálcio lá, ele vai penetrar nessa região aqui, e aí pronto, é sucesso. Sucesso, sucesso e sucesso. Caso eu não tenha aquela seringa lá, ou caso eu esteja sendo orientado pelo professor George, ou pela professora Nadine, ela vai dizer assim, olha, faça o seguinte, você vai pegar um instrumental chamado lentulo. A lentulo, ela é utilizada em baixa rotação, ela é um instrumento assim, olha, é uma hélice, utilizada na baixa rotação, somente para jogar cimento ou pasta para dentro do canal. Então, você coloca um pouquinho de hidróxido de cálcio aqui na lentulo, coloca um pouquinho de hidróxido de cálcio aqui na lentulo, e aciona ela bem de leve dentro do canal. Ela vai jogar, ela vai empurrar todo o hidróxido de cálcio para dentro do canal, certo? Ela é utilizada no sentido horário, ou seja, para a direita, e ela não vai ser utilizada até o finalzinho do dente, não. Mais ou menos, até 3 milímetros antes do comprimento real do dente. Então, para que serve a lentulo? Ela serve para jogar, e só hidróxido de cálcio? Não, ela joga cimento. Se você for fazer uma restauração com pino de fibra, ela vai jogar o cimento resinoso lá para baixo. Se você quiser colocar, sei lá o que, dentro do canal, ela vai jogar tudo para dentro do canal. Vai jogar a pasta para dentro do canal e ela vai fazer a condensação desse material já dentro do canal. Certo? Então, ó, o objetivo é isso aqui, ó. No final das contas, é inserir o hidróxido de cálcio, seja com a lima, com a própria lima, seja com a lentulo, seja com a própria seringa. Eu vou misturar o pó com o líquido, formar uma pasta, e eu vou, utilizando um termo leigo, eu vou entupir o canal. Eu vou colocar muito, eu vou colocar em excesso. Vou colocar, para quê? Para que o hidróxido de cálcio seja todo condensado dentro do canal. Aí, claro, vou remover o excesso da câmara coronária. Olha, a lentulo, ó, uma foto mais, para vocês não ficarem imaginando tanto, ó. Você faz a pasta, coloca o hidróxido de cálcio na ponta da lentulo, coloca a lentulo dentro do dente e aciona a lentulo, certo? O nome desse instrumental aqui é lentulo.
Tem outros tipos também colocados com a seringa dentro do canal. Mas o importante é isso aqui, ó, é esse tipo de preenchimento. Eu já estou perto de acabar a aula. Aí eu pergunto para vocês, eu queria alguma dúvida, algum comentário sobre o hidróxido de cálcio, alguma coisa que porventura vocês tenham alguma dúvida ou que eu tenha deixado de falar sobre hidróxido de cálcio. Ou não, ou vocês já estão de boa, estão tranquilos. Eu posso usar o hidróxido de cálcio em biopulpectomia? Eu posso utilizar o hidróxido de cálcio em necropulpectomia? Eu posso extravasar hidróxido de cálcio? Posso extravasar um pouquinho do hidróxido de cálcio além do ápice, já que ele tem ação neoformadora? Quem é que quer trocar uma ideia comigo a respeito disso? Ou então vocês estão aí? Quem é que está aí ainda? Não tem ninguém mais aí? Tô aqui. Estão aí, só que não querem falar. Beleza, entendi. Pode sim. O hidróxido de cálcio pode ser utilizado em biopulpectomia, pode sim ser utilizado em necropulpectomia, pode sim. E como ele é extremamente biocompatível, como ele é extremamente alcalino, eu não tenho tanta preocupação. Se extravasar um pouquinho de hidróxido de cálcio além ápice, o organismo reabsorve. Tá bom? Então, não tenho pena, pode entupir o canal de hidróxido de cálcio. Diferente, por exemplo, do tricresol, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que só pode utilizar o tricresol, o paramonoclorofenol, o otosporin, só na entradinha do canal. Depois que eu coloco a medicação intracanal, depois que eu coloco a medicação, eu tenho que colocar um material restaurador provisório. Por quê? O hidróxido de cálcio em si, mesmo ele agindo por contato, mesmo ele estando todo dentro do dente, ele não impede, durante um período de mais de 2 dias, a entrada de novas bactérias e nova saliva dentro do canal, nova saliva, ó, ou de saliva dentro do canal, se não tiver um material restaurador provisório. Então, depois que eu utilizei a medicação intracanal, o que é a medicação intracanal? É uma medicação que fica dentro do canal, entre as sessões de tratamento endodôntico, devendo, idealmente, ter atividade durante todo esse período. E a medicação padrão ouro, para esse caso, é o hidróxido de cálcio, ela tem ação pelo menos por 7 dias, já o tricresol, o paramono, tem ação só por 48 horas. E aí você precisa colocar esse material restaurador provisório, que pode ser um ionômero de vidro, pode ser uma resina, enfim. O dente, ele não pode, sob hipótese nenhuma, ficar aberto, ele não pode ficar apenas com a medicação intracanal, sob o risco dele ser recontaminado, tá certo? Sob o risco de haver uma recontaminação. Objetivamente, eu procurei ser bem objetivo mesmo nessa aula, né? Apesar dos contratempos que a gente teve, eu acho que a gente conseguimos pelo menos fluir no quando utilizar, no para que serve, nos objetivos do uso, dos quais utilizar e como utilizar, certo? Mas como essa aula ficou quebrada, né? A aula ficou muito quebrada, eu vou passar para vocês disponibilizar as 2 aulas que eu tenho gravado sobre medicação intracanal. Uma aula sobre da especialização, é só 2 horas a aula da especialização também. E essa aula aqui, que deu 2 horas agora, vai dar 2 horas, mas que com certeza não foram 2 horas completas, né? Porque teve a queda da internet e não sei o quê. E eu queria agradecer aos que conseguiram ficar até o final e dizer que qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim ou a gente se encontra na pré-clínica 3, certo? Tá bom, obrigada. Foi show. Essa pessoa aí que
Quem é que ficou aí para dizer que ficou respondendo que estava? Tu que falou comigo por último. Larissa. Pronto, Larissa, eu vou botar um MS para ti lá na crônica 2. Foi ótimo. Foi show de bola, galera. Se vocês realmente, essas aulas online, então a galera já está cansada, né, e tal. Então, a gente tem que fazer alguma coisa mais objetiva mesmo, alguma coisa assim, pá, pronto, é isso aqui, e acabou-se a história, você vai usar desse jeito. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem, ou então a gente se encontra mesmo na pré-clínica, tá bom? Para a galera da manhã, com quem eu tenho menos contato, fiquem bem, avisem para a professora Nicole que ela estava preocupada, será que vai dar certo, não sei o quê, avisem para ela que deu certo, tá bom? Desculpem só a internet novamente, valeu, beijão, adiós, tchau, fiquem bem, beijos.